O Bolsonaro anunciou faz alguns minutos a demissão do secretário da Cultura, que proferiu um discurso nazista ontem. E ele falou que foi um discurso infeliz e que a situação ficou insustentável por causa do discurso infeliz. Só que tem uma coisa, ele demite o secretário, mas as ideias nazistas continuam no governo. Não pensa que não, saiu o nazismo do governo Bolsonaro. Não, é um governo com ideias nazistas e que usa uma estratégia de comunicação que também vem do nazismo. Eu vou explicar tudo isso para vocês, mas antes, se você é contra esse governo nazista, se inscreve no canal e vamos lutar contra o governo juntos. Quanto mais gente se inscrever nos canais de esquerda, melhor. Então se inscreve não só nesse canal, mas em outros canais de esquerda também e vamos fazer oposição. Quanto mais gente, de novo, melhor, porque o YouTube mostra o vídeo para mais e mais gente que não é inscrita e aí essas pessoas vão ver e vão ter acesso à verdade e não só à narrativa dos nazistas, dos bolsonaristas. Então se inscreve, é 1 segundo, é de graça, só clicar num botão. Agora vamos falar sobre isso. Para quem não sabe, o secretário da Cultura, ontem ele proferiu um discurso nazista. Ele, ao fundo, estava a ópera preferida do Hitler e o discurso dele foi copiado de um discurso do Goebbels. Goebbels ele era o chefe da propaganda nazista, ele era o chefe da comunicação do nazismo. Então sempre que eu falo aqui que a comunicação é tão importante, tanto para a esquerda quanto para a direita, e que a guerra, na verdade, na política é de comunicação, veja bem, o Goebbels, ele era o chefe da comunicação nazista. Se o nazismo chegou onde chegou, é muito, mas muito mesmo, assim, graças a ele. Porque sem a comunicação dele, o Hitler não teria conseguido a ascensão ao poder, não conseguiria convencer tanta gente do que convenceu, das barbaridades que convenceu, e não chegaria lá. Então, o Bolsonaro, ele usa esse mesmo tipo de comunicação. Mas antes de eu falar disso, uma coisa. O Bolsonaro demitiu esse secretário porque o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, pediu a demissão dele. A comunidade judaica pediu a demissão dele e a gente sabe como o Bolsonaro é ligado com Israel, como o Bolsonaro é ligado com a comunidade judaica por algum motivo. Ele não é judeu, ele está sempre com o nazismo, que era contra os judeus, eu não sei porquê, mas quando eles começam a pedir, o Olavo de Carvalho também, que é o guru do Bolsonaro e o guru desse ministro, desse secretário, é que ainda não entra na minha cabeça que o Brasil não tem um Ministério da Cultura, é uma secretaria. Tá. O Olavo de Carvalho, que é guru desse secretário e do Bolsonaro, também falou, esse cara deve estar com problemas da cabeça. Para o Olavo de Carvalho falar que alguém está com problema da cabeça, porque a coisa tá feia, a coisa tá realmente feia. E aí o Bolsonaro demitiu porque a coisa já ficou realmente insustentável. Só que muita gente não lembra e a mídia também noticia isso e não dá um certo destaque que poucas horas antes desse vídeo, poucas horas antes, o Bolsonaro fez uma live com esse secretário da Cultura falando sobre os planos da cultura para os próximos anos. E foi exatamente o que ele falou no vídeo que causou a demissão dele, no vídeo em que ele copiou o discurso nazista. Ele falou, queremos uma cultura nacionalista, queremos uma cultura que é para os nossos valores aqui, valores conservadores, isso, aquilo. Eles falaram de censura abertamente, o Bolsonaro e o secretário da Cultura falaram sobre censura, falaram que é Ancine. Se eles não conseguirem colocar um censor lá, eles usaram uma outra maneira, ele usou a palavra filtro. Filtro é a palavra bonitinha para censura. Filtro é quando você, isso aqui eu gosto, pode passar. Isso aqui eu não gosto, fica no filtro, sai. Isso é censura. Censuram o que eles querem. Eles falaram abertamente em censura, os dois, lado a lado, poucas horas antes do rapaz publicar o vídeo com o discurso nazista. Então, a ideologia nazista continua no governo. E tem tanta gente, eu vi gente que votou no Bolsonaro e se arrependeu, falando, eu nunca imaginei que eles fossem aderir ao nazismo assim, na cara dura. Gente, babacas, otários, quem votou no Bolsonaro e agora se diz surpreso. Porque o slogan de campanha do Bolsonaro era Brasil acima de tudo. O slogan de campanha do nazismo era Alemanha acima de tudo. Ele até copiou o slogan de campanha nazista. Ele escrachou, ele fez na cara dura. E aí o Bolsonaro colocou Deus acima de todos porque ele queria o voto dos evangélicos. Só por isso, mas o slogan de campanha dele, metade do slogan foi copiado do nazismo. E aí, quem se diz surpreso, isso é hipocrisia ao nível extremo. Não tem surpresa nenhum que eles são nazistas. Já falavam que o Bolsonaro ia aderir ao nazismo muito tempo antes.
E aí eu vejo gente dizendo, a gente não pode começar a usar esses termos nazista, fascista, porque isso vai começar a popularizar um termo e não é bem assim. Não, é assim. Ele usou um slogan do nazismo na campanha dele. E agora ele tem um secretário da cultura, não um secretário qualquer um de terceiro escalão, um secretário da cultura, que seria ministro se o governo fosse sério e desse valor para a cultura, colocando a ópera do Hitler atrás e copiando um discurso do Goebbels. E agora vamos falar sobre essa estratégia de comunicação do nazismo. O Goebbels, a frase mais popular dele é aquela: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E eu repito essa frase aqui quando eu falo de comunicação muitas vezes. Eu falo, ó, o mote da comunicação, o coração da comunicação dos bolsonaristas é essa: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E é aí que eles vêm com fake news, e é aí que eles vêm enganando o povo, porque eles contam a mentira 1000 vezes. O Goebbels também tinha outras teorias, que não são teorias, ele colocou na prática e deu certo. E aí, veja bem, antes de você falar, nazistas, uma coisa: toda estratégia pode ser usada para o bem ou para o mal. Toda arma pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode usar um revólver para matar alguém que está ameaçando uma pessoa inocente, ou você pode usar o revólver para roubar uma pessoa. Pode ser usada para o bem ou para o mal. A estratégia de comunicação do nazismo foi usada para o mal, mas também pode ser usada para o bem. Se a esquerda pegar essa estratégia, pegar o que é útil dela e usar para o bem, vai ter sucesso, muito sucesso. Eu falo aqui isso todos os dias sobre comunicação. E a extrema-direita usa. Por exemplo, o Goebbels falava, assim, eu não lembro a frase exata dele, mas o que ele queria dizer era o seguinte: uma estratégia de comunicação eficiente é aquela em que você coloca a ideia na cabeça da pessoa e essa pessoa que é influenciada por essa ideia nem sequer percebe que foi influenciada. O nome disso, depois, nos anos 90, deram o nome disso de marketing de guerrilha, que é o marketing que você convence a pessoa de uma coisa, a pessoa não sabe que foi alvo de uma estratégia de marketing. Ou seja, o bolsonarismo usa isso muito, mas muito mesmo. Eles confundem e aí as pessoas não sabem o que pensar e quando vê, estão apoiando a narrativa do Bolsonaro. E qualquer coisa que acontece, ele coloca a narrativa dele, ele consegue chegar nas pessoas despolitizadas. O Goebbels também falava que você tem que jogar informação para as pessoas por todos os lados, ou seja, você tem que bombardear as pessoas com informações por todos os lados. Não tem como essa pessoa não ver a sua narrativa da história. Não interessa se é um cidadão politizado, se ele é despolitizado, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele vai concordar, se ele vai discordar ou se ele não tem opinião. Ele tem que ver o seu lado da história. Como? Bombardeando essa pessoa com informação. E o bolsonarismo faz isso muito bem. Eles criaram mais de 10 mil grupos de WhatsApp. Veja, eles pegaram uma teoria que foi usada na prática com sucesso, porque o nazismo chegou onde chegou dos anos 30, pegaram uma coisa dos anos 30 e anos 40, e eles adaptaram com a ajuda do Bannon. Bannon é o chefe da comunicação da extrema-direita no mundo. Eles adaptaram isso para as redes sociais para o século XXI, coisa que a esquerda ainda está nos anos 90. A extrema-direita já está no século XXI. Eles adaptaram tudo isso, uma mentira contada 1000 vezes, você tem que influenciar as pessoas sem elas saberem que estão sendo influenciadas. Uma outra coisa, usar sempre um inimigo em comum. Ou seja, ele pega assim e ele coloca um grupo Bolsonaro, um grupo esquerdistas. Vamos atacar os esquerdistas. Todo mundo que não é bolsonarista é inimigo, é esquerdista e dane-se. Eles já estão falando que a Joyce Hasselman é esquerdista, que o Alexandre Frota é esquerdista, que o Deltan Dallagnol é esquerdista. Eu vi bolsonarista chamando Dallagnol de petralha. Petralha, Deltan Dallagnol. Veja bem, quem não está no nosso grupo, faz parte de um inimigo em comum, que são os esquerdistas, são os petralhas, são esses aí. E aí eles viram inimigos. Isso também faz parte da comunicação do nazismo. Eles adaptaram isso tudo para o século XXI. E a comunicação dele é muito, mas muito eficaz. Eu sempre falo aqui que a esquerda tem que fazer um sistema de comunicação eficaz para usar para o bem. Mas tem uma coisa que é onde ele vai fechar o círculo. Eu falei disso um pouco no vídeo de ontem, vou falar um pouco agora, que é quando ele conseguir finalmente colocar a mão na verba da SECOM é a Secretaria de Comunicação que tem a verba de publicidade do governo, quando ele conseguir colocar a mão nesses 200 milhões anuais para distribuir esse dinheiro para blogs, portais, para rádios bolsonaristas e para amigos dele, não para canais de TV que já são grandes, não, mas para amigos deles,
para que eles se profissionalizem. Por exemplo, tem o Alan dos Santos do Terça Livre. Imagina esse cara ganhando milhões de verba de publicidade. Ele, ao que tudo indica, ainda não ganha. Imagina ele começa a ganhar 10, 20, 30 milhões por ano de verba de publicidade. O blog dele, que é um blog, não é enorme, mas não é pequeno, vai crescer, vai se profissionalizar, vai ter qualidade e vai começar a atrair outras audiências que não apenas a extrema-direita. E aí ele fecha o cerco da comunicação. As pessoas vão ser bombardeadas com informação pela narrativa da extrema-direita por todos os lados, inclusive pela mídia, porque as mídias, eles já entenderam, a direita, a extrema-direita entendeu, a esquerda ainda não entendeu, que a mídia tradicional está morrendo. Folha, Estadão, os portais que eram conhecidos, que são conhecidos até hoje, a TV, as rádios, elas estão morrendo porque a internet vai chegar e quando chegar o 5G, vai chegar com tudo. Você não vai mais precisar assistir TV, você não vai mais precisar escutar rádio, porque você tem podcast. Você escuta o que você quer na hora que você quer, você escuta a música que você quiser na hora que você quiser, você não precisa sintonizar numa rádio, porque vai ter internet em todos os lugares, o 5G é a internet das coisas. E isso vai demorar 10 anos no máximo para ficar popular. E não falar, mas no Brasil demora mais. Não, não demora. 10 anos atrás ninguém tinha um smartphone, hoje você provavelmente está me assistindo da tela do seu celular. 10 anos atrás, em 2010, ninguém tinha. O meu primeiro smartphone eu comprei na Espanha no começo de 2012. Nenhum dos meus amigos tinha smartphone em 2012. E todos classe média alta. Então, as pessoas começaram a ter em 2014, 2015. Olha a revolução como foi rápida. Eles já entenderam isso. A extrema-direita já entendeu que a revolução vai ser ainda mais rápida com o 5G. E eles já estão se adaptando nisso. Eles querem essa verba da Secom. É por isso que, fazendo uma conexão, uma ligação, liga os pontos. Com o vídeo de ontem, com o escândalo da Secom, que estão para derrubar o Fábio Weingarten, ou talvez não derrubar, para enquadrar o Fábio Weingarten para que a verba vá para onde eles querem, para onde o Carlos Bolsonaro quer que vá. E aí, eles profissionalizando as mídias de extrema-direita, essas mídias começam a ter muito mais poder que a mídia tradicional, porque eles também usam uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. O Bolsonaro fez ontem um vídeo ele postou nas redes sociais dele, o vídeo em 2 horas tinha 500 mil visualizações só no Twitter. Eu nem chequei no Facebook, fora tanta gente que baixou o vídeo e republicou, então milhões de pessoas viram, repassaram no WhatsApp para todos os grupos, que era o Bolsonaro falando novamente que a mídia mente, que a imprensa está contra ele, que a imprensa só dá notícia negativa, que a imprensa censura as notícias positivas contra ele, e ele falando, eu não vou censurar vocês. Mentira, ele censura. Já censurou o filme, já cortou a assinatura da Folha, ele censura como ele pode, de uma maneira que ainda não dê impeachment para ele. E aí, enquanto ele ataca a imprensa tradicional, que já está em decadência, ele ataca e mostra para as pessoas, ele chega no cidadão despolitizado, que começa a ter cada vez mais a perspectiva de, o Bolsonaro, ele não é flor que se cheire, eu não gosto dele, mas a imprensa também está de má vontade com ele. A imprensa está de má vontade, o cidadão começa a ter essa perspectiva. E aí vem novas mídias de extrema-direita, disfarçadas de mídia independente, ou seja, nós somos a mídia independente, nós não temos lado, nós estamos aqui, ou pior, algumas delas falam, nós temos lado e nós não mentimos para você, mas você sabe aqui o que você pode filtrar, e aí é pior ainda, porque a pessoa vai acreditar, eles estão falando a verdade, eles não me escondem. A mídia tradicional finge que não tem lado, mas está contra o Bolsonaro. Esse aqui, pelo menos, ele fala o lado. Mas em outras, vários grupos de mídia de extrema-direita estão surgindo, são, por enquanto, blogs pequenininhos. Eles querem essa verba para investir milhões, dinheiro público, para investir milhões para que eles cresçam. E aí, em poucos anos, 5, 10 anos, eles começam a tomar o lugar da mídia tradicional. E aí, eles têm os meios de comunicação nas mãos deles. E aí você fala, mas tem as TVs, tem tudo. A TV está morrendo. Quem disse não sou eu, é o Ibope. A audiência da TV está caindo, cada ano cai mais. Não é que está numa queda assim, está numa queda assim, 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 assim. Cada ano cai mais. 10, 15 anos ninguém mais assiste TV. Os jovens, crianças de 7, 8, 10 anos, não assistem TV. Eles não têm por que assistir TV, tá tudo na internet. Ninguém assiste. Aí é a estratégia de comunicação deles. Ou a esquerda abre o olho e toma uma atitude rápido e começa a se profissionalizar rápido e começa a
combater isso rapidamente com uma estratégia de comunicação tão boa ou melhor, ou a extrema-direita vai começar a tentar engolir. Claro, vai ter muita luta até lá, eu tô aqui denunciando isso todos os dias, outros também estão, mas é bom quem tem cargo, os partidos políticos, os deputados, os senadores, abrirem o olho, porque a extrema-direita, eles não brincam em serviço, e já provaram isso. É isso, e se gostou do vídeo, curte e compartilha, porque é importante falar sobre isso, e é importante a gente deter a extrema-direita, esses nazistas, agora eu posso falar com propriedade, nazistas, porque as ideias, o secretário foi demitido, mas as ideias continuam lá. É isso, falou.